Queridos, abramos a Escritura em Gênesis capítulo 38. Nós seguiremos para a quarta e última exposição, irmãos, dessa porção da palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 38. E como nós estamos focando apenas algumas porções e tratando sobre a revelação da lei nestes capítulos, para o que nós veremos agora à noite, irmãos, nós leremos o versículo 24 ao versículo 26. Gênesis 38, versículo 24 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E reconheceu-os Judá, e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor, o nosso Deus. Oremos. Senhor, que riqueza, Senhor, é para nossa alma cantarmos os teus salmos, aqueles que foram inspirados pelo teu Espírito para devolvermos a ti no teu culto público. Que riqueza, Senhor, para nossa alma nós lermos a tua palavra pública e livremente, Senhor, como congregação. Que riqueza, Senhor, orarmos juntos. Que banquete, Senhor, tu nos dás todo o dia do Senhor. Mas também, Senhor, chegamos àquele momento deste banquete que é ainda mais enriquecedor para a nossa alma, pois ouvimos a tua voz pela pregação da tua palavra, Senhor. Clamamos a ti mais uma vez, Senhor. Ser bondoso conosco, nos revela quem nós somos, nos revela quem tu és em tua glória em Cristo Jesus, nos revela, Senhor, o caminho que nós devemos andar e seguir, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, cabe mais uma vez nós revisarmos, queridos, o que nós vimos até aqui no capítulo 38 de Gênesis. Até aqui, irmãos, nós vimos primeiro a obra da redenção revelada a nós, como que Deus ele executa a sua obra de redenção a despeito do pecado e da oposição dos homens. Essa obra não será frustrada. Vimos como aqui no capítulo 38, mais uma vez, o Senhor nos mostra que ele está compromissado em trazer o descendente prometido. E então, mesmo que em meio a toda essa ceboseira do pecado que esse capítulo nos escreveu, ele cumpriu o seu propósito e suscitou um descendente da onde viria e veio o Cristo, o nosso Senhor. Nós vimos também sobre a fé de Tamar, irmãos, que crendo na promessa de Deus de que suscitaria um descendente da família de Judá, ela, mesmo que por meios reprováveis e pecaminosos, ela fez aquilo que era necessário para alcançar essa participação na família do pacto. E então, irmãos, depois de considerarmos a obra de Cristo e a obra da redenção aqui nesse texto, nós vimos também, irmãos, alguns aspectos da lei que nos é revelado aqui, como que por um padrão nos alertando contra pecados. Vimos o realismo da Bíblia, que nos descreve com clareza a vileza do coração humano. Vimos os alertas contra as amizades ímpias ou com ímpios. Vimos os alertas contra o jugo desigual, o ódio e a punição de Deus contra os pecados. Vimos também, hoje pela manhã, a questão das vestimentas e, por último, a questão sobre o pecado sexual. Agora, irmãos, nessa exposição, e a última exposição, destrinchando esse texto, nós vamos considerar mais 3 outras questões. Um pecado e mais outros 2 pontos e aspectos da redenção e da caminhada segundo o Evangelho. E primeiramente aqui, irmãos, nós vamos considerar
o pecado da hipocrisia. Onde é que nós entendemos ou encontramos a hipocrisia aqui no texto, irmãos? Veja, por favor, o versículo 24. Ela está nessas palavras aqui, irmãos. Tirai-a fora para que seja queimada. Tirai-a fora para que seja queimada. Irmãos, a hipocrisia, ela possui inúmeras formas e manifestações. Comumente nós tendemos a reduzir a hipocrisia ao mero não viver aquilo que professa. Mas a hipocrisia, irmãos, ela é um monstro com muitas cabeças, com muitas formas de manifestação. E aqui há uma delas, irmãos. Uma delas é condenar outros com veemência, enquanto se é leniente consigo mesmo no mesmo pecado. Essa é uma marca da hipocrisia. Condenar a outros com veemência, enquanto se é leniente, lerdo, lento, displicente e compreensivo consigo mesmo, especialmente quando se trata do mesmo pecado. Comentando, irmão, essa postura de Judá, Calvino, ele disse assim: aqueles que são por demais severos em censurar outros são flexíveis demais para perdoar a si mesmos. Mas devemos evitar essa parcialidade, para que, enquanto formos ásperos com os outros, não poupemos a nós mesmos. Há essa inclinação no nosso coração, irmãos. Nós facilmente vemos o cisco no olho do outro, enquanto não vemos a trave no nosso olho. Somos rápidos em dizer, tirai-a para fora, para que seja queimada. Quando eu fui participando daquele pecado. Henry, irmãos, igualmente ele disse, os homens serem muito severos quanto aos pecados que vêm nos outros é comum. No entanto, geralmente permitem a si a prática dos mesmos pecados. E assim, ao julgarem a outros, conforme Paulo falou em Romanos 2, condenam a si mesmos. E esse, irmãos, é um ponto interessante da hipocrisia. Porque o hipócrita, ele condena os outros no mesmo pecado que ele comete e com muita veemência. Então ele tem já adiantada a sentença do julgamento que ele vai receber no último dia. O que nós aprendemos aqui, irmãos, com esse ímpeto de Judá, e não apenas ter cometido um pecado grave, mas quando ele foi chamado a julgar outros, ele ter agido dessa forma. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que nós jamais devemos aprovar obras malignas. Muitos lidam com essa questão e esse problema, essa tentação da hipocrisia, indo para o outro lado. Para eu não ser hipócrita, então, meu querido, tudo pode. Diante dos meus olhos e no meu critério, no meu julgamento, quem sou eu para falar mal ou condenar algum pecado? Quem sou eu para ter algum critério de julgamento? Porque eu mesmo vou ser hipócrita nisso. Isso parece um pensamento piedoso, mas ele é demoníaco. Ele é pernicioso. Porque isso não é lutar contra a hipocrisia. Isso é maquiar a hipocrisia enquanto eu ataco a lei de Deus. A luta contra a hipocrisia, irmãos, não está em não reprovar Tamar. Judá, se Tamar de fato tivesse adulterado, no sentido alheio, ele está certo no seu juízo. Mas o grande ponto é a veemência do coração em condenar outro, quando ele mesmo estava na prática do mesmo pecado. Mais especificamente, na providência de Deus, ele profere um juízo contra Tamar, sendo que ele foi o co-participante do pecado com Tamar. Com Tamar. A fim de nós evitarmos, irmãos, a hipocrisia, nós devemos viver em constante autoexame, considerando mais as nossas obras do que as obras dos outros. Quando, irmãos, desse púlpito vocês ouvem constantemente falando sobre o autoexame, não é uma ênfase particular do pastor de vocês, porque o pastor de vocês gosta desse tema. É porque isso é fundamental para qualquer aplicação da piedade cristã. E contra pecados como este, que são perniciosos à caminhada.
Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, irmãos, que deve ser praticada com regularidade, ele mostrou a importância do autoexame, dizendo, para você se assentar a ela, você deve fazer autoexame. Isso é tão certo, irmãos, que aqueles que entendem e concordam que a ceia do Senhor deve ser celebrada dominicalmente, você vai ter, no mínimo, semanalmente, uma ocasião de autoexame. Mas você não precisa esperar uma ocasião semanal. Deveria ser, irmãos, a nossa prática diária, dioturna, para que nós não caiamos nesse pecado. Judá, irmãos, foi rápido em condenar à morte Tamar, quando ele havia cometido igual pecado. Antes, ele foi o provocador do pecado dela, porque ele lhe furtou Selá, e ele foi o coparticipante do pecado com ela, porque foi ele que se deitou com ela. Por isso, irmãos, não sejamos rápidos em condenar outros enquanto nós somos lerdos em condenar a nós mesmos. Veja, eu não estou dizendo não condenemos o pecado alheio, não é isso. É não condenemos rápido os outros enquanto conosco nós somos lerdos, somos lentos e permissivos. Além disso, irmãos, nós aprendemos aqui uma coisa que choca. Se Judá viu nessa ocasião a oportunidade de se livrar de Tamar, porque lembra, ele privou Selá de Tamar por o texto indica um tipo de superstição. Veja, morreu com essa mulher. Onã morreu com essa mulher. O problema está na mulher, não nos meus filhos. Quando o problema estava nos filhos. Então, por algum tipo de superstição e de um julgamento equivocado, ele privou o Selá de Tamar. Então, talvez ele viu nessa oportunidade de, agora eu vou me livrar de Tamar. Agora eu não vou ter mais nenhum compromisso de entregar meu filho Selá e ele correr risco de morrer com ela. Matem, pode matar. Veja, irmãos, que é possível. É comum, porém muito ruim, disfarçar maldade contra os homens com uma demonstração de zelo contra os seus vícios. E nós devemos também guardar o nosso coração disso, irmãos. Expressar maldade contra os homens no íntimo do nosso ser, disfarçando essa maldade, alegando zelo com os seus vícios. E esse aqui, irmãos, então é o último pecado que essa narrativa nos traz. Mas ainda há mais dois outros elementos, irmãos, associados ao Evangelho e à tratativa do Evangelho com relação aos pecados que foram descritos aqui nesse texto. Foram muitos pecados, muitas quebras da lei do Senhor. Que é então a oitava questão que nós aprendemos aqui, irmãos, que diz respeito à confrontação do pecado e como nós lidamos com ela. E aqui nós começamos a ver, irmãos, a redenção de Judá. Na primeira exposição, eu procurei mostrar para os irmãos como que o Senhor tratou em Judá, e como tratou Judá, e como que ele, igual ao seu pai Jacó, não começou a sua caminhada de uma forma piedosa. Antes, ele foi ímpio, ele foi iníquo contra o Senhor. Mas o Senhor tratou o seu coração. E aqui está uma dessas tratativas. Judá, irmãos, ele foi confrontado. Em que termos? Versículo 25, por favor. Tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. Judá aqui, irmãos, ele foi confrontado pública, dramática e vexatoriamente. E eu falo dramática, irmãos, porque não foi simplesmente um barraco que foi gerado por Tamar. Não. Ela estava prestes a ser morta. Como que em um drama. Ela então saca esse argumento. Fala para ele. Leve isso aqui para ele e diz, é do homem que eu concebi. Ela nem chegou assim, eu estou grávida dele. Você percebe?
Até nisso Tamar ela foi cuidadosa. Eu estou grávida dele. Ela entregou o seu destino à capacidade de Judá reconhecer o seu pecado. É do homem que é dono dessas coisas que eu estou grávida. Conhece-o, por favor. Reconhece para que uma injustiça não seja cometida. Após cometer o adultério, irmãos, ele tenta fazer o pagamento. E ao menos aqui Judá foi honesto. Todo o seu pecado. Mas depois de tentar, irmãos, e constatar que não havia prostituta naquela região, ele desiste sob esta justificativa aqui. Versículo 23. Então disse Judá: deixa-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aí vem uma coisa, irmãos, associada a esse processo de confrontação do pecado. Judá, ele nutriu um medo, um temor. Ele não temeu pecar contra Deus deitando-se com uma prostituta. Mas ele temeu passar vergonha diante dos homens, se eles soubessem que ele se deitou com uma prostituta, que ninguém conhecia naquela cidade e que ele não estava encontrando porque ele estava querendo pagar uma prostituta. Não, para, tá bom, deixa para lá. Deixa esse cabrito para lá, eu cumpri minha parte, eu levei. Por que, Judá? Porque eu não quero passar vergonha, já basta. Eu não quero passar vergonha. Ele temeu, irmãos, passar vergonha diante dos homens, mas não temeu a vergonha diante de Deus. Aqueles irmãos que não se deixam governar pelo Espírito de Deus sempre serão mais inclinados à opinião dos homens do que à opinião de Deus. Sempre o que mais vai prevalecer é a opinião dos homens do que o que Deus pensa sobre ele. Ele não queria passar vergonha diante dos homens. Mas agora, irmãos, ele passa a vergonha de uma forma pública e vexatória. A mais pública e vexatória possível. E o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Como disse Matthew Henry, ele não se preocupa com o pecado para ser perdoado, mas somente com a vergonha, desejando evitá-la. Há muitos que se preocupam mais em preservar a sua reputação com os homens do que em assegurar o favor de Deus e uma boa consciência. Assim, irmãos, preste bem atenção. Aquele que por seu pecado se envergonha mais dos homens do que de Deus, será envergonhado por Deus diante dos homens. Aquele que se envergonha mais por seu pecado, se envergonha mais dos homens do que de Deus, serão envergonhados por Deus diante dos homens. Quer nesta era, quer no último dia, quando o Senhor trará lumen todos os segredos dos corações dos homens. A iniquidade, irmãos, que foi cometida secretamente, estranhamente ela foi trazida à luz aqui, impressionantemente ela foi trazida à luz, para a confusão e vergonha daqueles que pensam que Deus não vê, que Deus não está nem aí, que Deus não faz nada. Você acha que os adúlteros, eles esperam ser descobertos? Você acha que os ladrões, eles esperam ser descobertos? Que os fofoqueiros, eles esperam ser descobertos? Tudo é feito na surdina. Tudo é feito no segredo. Mas o Senhor, na sua providência, pode querer trazer aquilo a lumen para glorificar o seu nome na vergonha do pecado. O texto, irmãos, como já indicado em outra exposição, ele apresenta uma confrontação em um paralelo. Assim como ele chegou para o seu pai, conhece se essa túnica que é do teu filho? Assim também Tamar chegou para ele e fez, conhece de quem é esse cajado? O Senhor estava explicitamente, irmãos, tratando Judá e confrontando o seu pecado. Meus irmãos, a melhor forma de nós não passarmos vergonha pelo pecado é nós nos apartando do pecado. Essa é a melhor forma. Enquanto nós nos emaranharmos no pecado, irmãos,
A vergonha dos homens, se o nosso coração estiver dominado pelo pecado, ela vai nos dominar. E não a vergonha de Deus. Mas nos apartemos, irmãos, do pecado. E nós não passaremos vergonha. É certo, irmãos, que nós tropeçamos. É certo que nós caímos. Mas é muito diferente de nós abraçarmos um pecado convictamente, deliberadamente, persistentemente. Temos, irmãos, mais vergonha de pecar do que das pessoas saberem sobre o nosso pecado. Temos mais vergonha de pecar do que as pessoas saberem sobre o nosso pecado. Temos mais vergonha de Deus do que dos homens. O senso de que seus olhos nos veem, que seja maior do que o senso e o medo dos olhos dos homens nos verem. Certa vez eu ouvi um pastor recomendando a um jovem para lutar contra o pecado sexual, como é o caso aqui de Judá, que ele pensasse o seguinte: olha, quando você pensar em fazer tal pecado, saiba que imagine como se sua mãe estivesse lhe vendo aqui, como se sua irmã estivesse lhe vendo aqui, como se suas amigas estivessem lhe vendo aqui. E um conselho que aparentemente parece trazer alguma utilidade prática, ele é sem força. Porque não importa se os homens estão vendo ou não. Como nós vimos na providência de Deus, caiu justamente o texto de Provérbios 24, que fala sobre aquele que vê os corações. Eu posso estar numa ilha deserta. Há alguém que está me vendo lá. Deus. E se eu tenho medo e receio de fazer o pecado na frente dos homens que me veem, e eu creio que eles me veem, eu sei que eles me veem, e eu tenho porque eu tenho convicção que eles estão me vendo. Eu não tenho a mesma convicção com relação a Deus, que me vê mais do que os homens, que não vê só meu exterior, mas vê meu interior. Então eu terei mais vergonha dos homens do que vergonha de Deus? Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Mas Judá representa a mim e a você. Nós temos mais vergonha dos homens do que de Deus, do que pecar diante do Senhor. E é como fruto da confrontação, irmãos, que vem então o último aspecto desse texto, que é a confissão e a redenção. Mais uma vez, versículo 26, por favor, meus irmãos. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Irmãos, a confrontação, após a confrontação que Judá recebeu, ele não negou o pecado. Ele não negou o pecado. Mesmo, irmãos, confrontado de uma forma tão dramática, tão pública e tão vexatória, ele não escondeu o seu pecado. Ele o admitiu. E eu preciso deixar claro isso aqui, irmãos, que isso é prova da graça de Deus no coração de Judá. Isso é prova da graça de Deus no coração de Judá. Pois não poucos, irmãos, diante da confrontação, eles se esquivam com invenções e dissimulações, negando o máximo que puderem, até não conseguirem mais se esconder. Não só na área do pecado sexual, mas em inúmeros pecados. Quem tem filho sabe como isso funciona. Às vezes o filho faz uma coisa errada, peca contra a lei do Senhor ou contra uma ordem do pai. Claramente você viu o que ele fez, você dá a oportunidade de confissão e ele nega. E procura todo tipo de desculpa, ao ponto até de acusar o irmão mais novo que nem fala, só para poder se sair. Isso é a inclinação do coração humano desde o Éden, se escondendo atrás de arbustos. Mas quando a obra da graça opera, irmãos, o pecador ele não procura arbustos para se esconder. Se a obra da graça do Senhor opera no seu coração, você não vai procurar arbustos para se esconder. Quando a confrontação do Senhor vier pela sua lei, você vai se expor ainda mais, ele dizendo: sim, Senhor, eu sou isso. Judá, irmãos, tem uma questão aqui. Judá ele foi honesto. Mas você percebe que ele poderia ter se feito doido?
ele poderia tranquilamente se fazer de doido. O quê? Essa mulher até é doida. Mata, 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 mata. Quem é que eu ouvi? Eles tinham uma prova. Tamar está grávida. Ela não fez nenhuma acusação direta contra Judá. Eu engravidei de você. Ela diz, conhece de quem é. Isso aqui, irmãos, ainda exalta mais a obra da graça no coração de Judá. Porque ele tinha a faca e o queijo na mão para se esconder e continuar caminhando em seu pecado. Ninguém saberia. Ela não acusou, ela não falou nada. Mas ele foi lá, irmãos, e confessou não só o seu pecado, mas a justiça dela. Ele não apenas confessou o pecado de ter se deitado com a prostituta, no caso, a sua nora disfarçada. Ele acrescenta à sua confissão desse pecado a sua má intenção de ter omitido selar dela, não cumprindo ele a lei civil daquela cultura, não cumprindo ele uma promessa que ele fez a ela, e colocando ela naquela ocasião de pecado. Então ele não faz uma confissão parcelada. Ele não diz, tá bom, tudo bem, Tamar, eu deitei com você, mas peraí, né, Tamar? Você também cobriu o rosto, se fez de sonsa, eu não sabia que era você. Não, eu pequei. E é culpa minha o que ela fez. Eu não só deitei com ela, mas como eu participei. Aqui, irmãos, começa a brilhar a obra da graça no coração de um homem. Não se escondendo atrás dos arbustos. Confessando todo o seu pecado. Se havia a sombra de hipocrisia no coração de Judá, ela foi dissipada agora. Ele confessou. Fui eu. E mais, eu também fiz isso. E mais, ela é justa. E eu não. Ele confessou de tal forma, irmãos, o seu pecado, que o pecado de Tamar tornou-se quase que como nada para ele. Um homem que foi da condenação à morte da sua nora, ele agora se porta de tal forma como se o pecado dela não fosse nada. Na prática, irmãos, é isso que significa aquilo que Paulo fala, quando ele diz a Timóteo que ele, Paulo, era o maior de todos os pecadores. Não é que não tem outros que são pecadores. Não é que, peraí, Paulo, deixa exagero, tu é apóstolo, Paulo, o maior de todos os pecadores. Quanto maior é a percepção do seu próprio pecado, não tem ninguém que é mais pecador do que aquele que tem essa percepção do seu próprio pecado. E está aqui na prática isso. Tanto percebeu que o pecado dela quase que sumiu diante dele. Ela é justa, mais justa do que eu. E a prova, irmãos, de que a sua confissão e seu arrependimento foram verdadeiros é esta que o texto nos dá. Ele nunca mais a conheceu. Nunca mais teve relações com ela. Porque ele poderia ter, já que foi, né? Vamos lá, Tamar. Agora eu vou trazer você para casa, tal. Nunca mais conheceu. Eu me arrependo pelo que eu fiz, Tamar, com você. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Se Deus nos confrontar em nossos pecados, irmãos, por mais doloroso que seja, e é muito doloroso, o Senhor vir a nós e nos confrontar nos nossos pecados. Mais que doloroso isso seja, isso é um sinal da graça dele sobre nós. Isso é um sinal da graça dele sobre nós. Ele não nos abandonou a nós mesmos, irmãos. A ausência de confrontação é sinal de abandono. Mas se ele vem até nós, irmãos, é sinal de graça. Atos 19:18 diz: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Essa é uma marca dos que haviam crido. Eles confessavam, publicavam e desprezavam aquilo que eles haviam feito. Se o Senhor, irmãos, vem e nos confronta de algum pecado, quer pela leitura das Escrituras,
quer pela meditação ou pelo autoexame, quer pela leitura de algum bom livro piedoso, quer por uma conversa com um cônjuge, um irmão em Cristo, um presbítero ou pastor, quer pela pregação da palavra, que é o principal meio de confrontação do Senhor, acolhemo-la com alegria, ainda que chorando pela dor, mas com alegria. Porque, irmãos, Ele está tratando de nós. E confessemos prontamente. O cinismo, irmãos, diante da confrontação do Senhor, era o que Israel cometia. Já expliquei para a igreja a dinâmica de Malaquias, quando nós expusemos o texto, que o Senhor confrontava o povo de Israel em seu pecado. E ao invés de agir assim, segundo o evangelho, abrindo-se para o Senhor, eles simplesmente respondiam com cinismo. O Senhor disse para eles: eu vos tenho amado. Malaquias capítulo 1. A primeira confrontação. Eu vos tenho amado. E então o povo responde: em o que o Senhor está nos amando? Nós estamos passando por dificuldade financeira. Que amor é esse? Cinismo. Aí o Senhor responde: eu amei Jacó e aborreci Esaú. E disse que os seus montes seriam destruídos. Eu os derrubarei lá de alto a baixo. Eles jamais se reedificarão. O Senhor os confronta de novo. Por que vocês estão me oferecendo um culto que não é segundo o que eu ordenei? E o que, Senhor, nós estamos te oferecendo um culto que não é ordenado? Vocês estão trazendo o cabrito do jeito que vocês querem. O cinismo, irmãos, é radicalmente oposto à sinceridade diante do Senhor. Então, se o Senhor lhe confronta de pecados públicos e notórios, ou se envolve outros, então confesse aos envolvidos também. A confissão, irmãos, após confrontação, é o sinal da obra de Cristo em nosso coração. A luta por ocultar pecados é uma obra da carne. Só confessa os seus pecados e os abandona, que eles estão sobre a obra do Espírito. Mas a luta pela ocultação é o que o nosso coração sabe fazer carnalmente. Ouça a promessa de Cristo. Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que é que recebeu? E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Provérbios 28:13, mais uma promessa. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mais uma promessa, 1 João 1, 9-10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meu querido, essas promessas não nos encorajam? Essas promessas não lhe encorajam a buscar a Cristo confessando os seus pecados? Se Judá achou graça, se Judá em toda a vileza do seu pecado achou graça, você também achará. Ele foi posto como marca disso. Ele foi posto como um lembrete para você disso. Muito pecado aqui, irmãos. Mas ele confessou, abandonou, foi alvo da graça, encontrou graça. Como dizia o puritano Richard Sibbes, há mais graça em Cristo para perdoar um pecado e um coração pecador do que o pecado nesse coração. É muito maior. Por isso, você que não crê no Senhor ainda, você que tem caminhado fugindo do Senhor ou levantando-se contra Ele, olha essa narrativa. A podridão do pecado operando aqui em tudo isso. Maravilhe-se com a graça do Senhor que alcançou Judá. Você hoje é chamado a colher essa graça para o perdão dos seus pecados confessados. Confesse-os
e abandone-os, e você encontrará salvação. Mas também você, crente no Senhor, você que já alcançou graça no Senhor, mas por algum motivo tropeçou ou tem tropeçado em algum pecado, e esse pecado tem se emaranhado no seu coração, aqui você tem mais um encorajamento para você. Confesse o seu pecado a Cristo. Abandone-o, encontre graça e caminhe em santificação. Daqui, quando nós encontrarmos Judá novamente na narrativa, nós vamos encontrar outro homem, alvo da obra da graça. Daqui, dessas promessas que o Senhor lhe dá, nós avançaremos, encontraremos homens e mulheres em Cristo, mais maduros no Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te damos graça, Senhor, pela pregação da tua palavra. E clamamos ao Senhor que o Senhor seja bondoso e misericordioso conosco, nos confrontando sempre o nosso pecado, Senhor, nos livrando da hipocrisia, que é quase que natural, Senhor, em nosso coração, ainda, Senhor, ainda com o pecado presente nele. Tem misericórdia de nós, Senhor. E quando o Senhor nos confrontar o pecado pela tua palavra, e ele for descoberto diante de ti, diante de nós mesmos, talvez, Senhor, diante dos outros, que o Senhor nos dê a graça de confessarmos de fato, Senhor. A nossa tentação vai ser nos escondermos, Senhor. A nossa tentação vai ser, Senhor, procurarmos algum arbusto, como o nosso primeiro cabeça, Adão, o fez quando pecou contra ti, Senhor. Mas, Senhor, tira-nos os arbustos e nos coloca nus diante de ti, Senhor. E nos alcança com tua graça. E nos perdoa, Senhor, todo pecado confessado, para que alcancemos misericórdia e prosperemos. Porque o Senhor prometeu que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Derrama a tua graça sobre nós, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.